Eu quero terminar a série de mensagens que nós temos trabalhado aí, formando conquistadores. Quem estava na conferência, quem participou aí, foi abençoado, né? Teve gente no retiro de carnaval, estou vendo os irmãos ali também, eu fui lá também, tive nos dois, foi uma bênção tudo que Deus fez. Hoje teve um One College também, começou de manhã cedo, estava aqui também. Quem está fazendo One College, tem alguém aí? Olha, uma galera aí, que bênção. Então a gente está equipando o povo, e glória a Deus por isso. Eu estou terminando essa série e a gente tem conversado sobre como formar pessoas que chegam lá, que alcançam os propósitos de Deus, que para mim sucesso é estar centrado na vontade do Senhor, e eu quero te levar para esse lugar. Quantos desejam isso? Amém? Nós já falamos muita coisa e temos estudado agora algumas funções que Josué desempenhou, né, quando estava sendo treinado por Moisés antes de liderar, que o ajudaram a se tornar um líder conquistador. E hoje eu quero falar de uma dessas funções, a função que ele exerceu como porteiro. Está lá em Êxodo 33, versículos 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando-a até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. É interessante essa passagem. Enquanto Moisés estava buscando ao Senhor nessa tenda do encontro onde Deus se revelava, Josué ficava na porta aguardando para ninguém entrar. E ele era uma espécie de vigia, de guarda, de porteiro naquele lugar. E hoje eu queria meditar o que ele aprendeu enquanto estava ali na porta da tenda. Também queria te desafiar a desempenhar essa função, a de alguma maneira estar lá nesse lugar onde as coisas acontecem, onde Deus se revela. Quero te levar a esse lugar do porteiro Josué. Eu gosto da história do pastor Nassif. Quem lembra do pastor Nassif? O pastor Nassif, quem conheceu melhor, sabe que ele tinha um filho, o Rafael, que tinha síndrome de Down. O Rafael era muito alegre, mas muito alegre. Quando as senhoras da igreja passavam, ele fazia assim, fio para elas. Ele não sabia assobiar. Ele também, um dia, lembro bem, ele gostava de trabalhar nos surdos, né? Então ele ficava do lado do intérprete fazendo as interpretações dele. Eram maravilhosas. Você, às vezes, não tinha como. Você olhava e ele era um artista, né? Mas uma vez nessa, ele sentou do lado do meu pai, o pastor Nassif estava pregando, e o meu pai estava atrás, ali ouvindo a palavra, e de repente o nariz do Rafael começou a escorrer. Ele não teve dúvida. Ele pegou a gravata do meu pai e assou o nariz. Nós começamos a rir no auditório. O pastor Nassif olhou, sem entender o que estava acontecendo, e falou: cuidado, vou perder meu emprego. Mas o Rafa, ele era alguém especial. Quando ele nasceu e eles atentaram, entenderam que ele tinha essa síndrome, o pastor foi à presença de Deus perguntar qual era o propósito de Deus para a vida do Rafael. E eles tinham escolhido esse nome, Rafael, que quer dizer El Rafa, cura de Deus. E o Senhor o levou a procurar esse nome na Bíblia. E ele acha uma passagem em 1 Crônicas,
que fala dos porteiros da casa de Deus. E um dos porteiros era Rafael. E naquele momento o Espírito fala muito forte: o teu filho vai ser um porteiro. Ele vai abrir e fechar portas. Ele vai levar pessoas até o lugar da minha presença. Quem conheceu o Rafael sabe, ele estava em todos os programas de rádio lá nos Estados Unidos, contando histórias, pedindo música, ouvia adoração o tempo todo. Ele era uma figura. Como aquele menino abriu portas. Josué era um porteiro. Durante esse período, nesse tempo de preparo, ele foi levado a esse lugar. E ali ele desejou ficar. Hoje eu quero falar o que a gente pode aprender como porteiro. Você quer aprender? Primeira coisa, são duas lições que Josué aprende. A primeira, valorizar a presença de Deus. Valorizar a presença de Deus. Segunda lição, abrir e fechar portas. Como é que eu abro? Ele vai aprender com o povo e com as ações do povo para as manifestações do Espírito. E como é que eu fecho a porta? Quem quer aprender sobre isso? Hoje eu vou falar sobre a primeira lição. Valorizar a presença de Deus. É muito interessante porque enquanto ele está trabalhando ali na porta, ele pode perceber com Moisés o quanto aquele servo de Deus valorizava a presença. Em Êxodo 33, versículo 15, ele faz uma oração: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. O contexto da tenda é que o povo havia pecado, e agora ele constrói uma tenda para orar pelo povo. E Josué está na porta ouvindo a oração. E ele está dizendo: olha, Deus fala para ele: eu vou mandar um anjo. Vocês vão chegar na terra prometida. Vocês vão alcançar o lugar que manda leite e mel. Eu vou mandar o meu anjo e ele vai à frente de vocês. E aí Moisés está dizendo: olha, eu não saio daqui. Não nos envie se a tua presença não for comigo. Ele está orando, ele valorizava a presença. Segundo, a própria construção da tenda. Essa tenda aqui, ela é um pré-tabernáculo. Quando ele está lá na montanha, Deus mostra a visão do tabernáculo, mas ele chega, o povo está em pecado. Não dá tempo de construir. O que ele faz? Ele faz uma tenda, um lugar. Vai lá, constrói fora do arraial um lugar para buscar a Deus. E sabe, de certa maneira, enquanto Josué está ali, ele está vendo aquele homem que valorizava a presença, que procurava um lugar fora da confusão do povo, se retirava, armava sua barraca e lá procurava o Senhor diariamente. Valorizava a presença. Eu não sei se você já montou a tua barraca ou tem um lugar que você sai por retiro às vezes para consultar o Senhor. Mas eu quero te desafiar a fazer isso, a ter o lugar do encontro. Ou então, que isso seja uma atitude recorrente, diária, a ponto das pessoas saberem: ele está lá, no canto de oração. Ele está lá, falando com Deus. Moisés valorizava a presença. As suas orações mostravam isso, a sua atitude mostrava isso. E a forma como ele convoca o povo. Ele vai dizer para o povo: olha, Deus está na iminência de ir embora. Nós precisamos fazer algo. E por isso ele constrói essa tenda e todo dia ele sai em determinado horário para ir orar. E o povo vinha na porta da tenda e ficava olhando. Porque a presença de Deus se manifestava entre eles como uma nuvem. E aí quando ele ia ali, e a nuvem de Deus descia, o povo dizia: Deus não foi embora. E eles começavam a adorar na porta de suas tendas. E ele está vendo Moisés lutando em oração, tendo uma atitude interessante e convocando o povo, dizendo: a presença de Deus é muito importante.
Hoje eu vim dizer para você, a maior bênção que pode chegar na tua vida é a presença de Deus manifesta. A presença de Deus. E hoje eu queria te levar para a porta da tenda, o lugar onde as coisas acontecem. E queria que você saísse daqui valorizando tanto a presença de Deus, e que você a buscasse de tal maneira, porque existem bênçãos que residem neste lugar. Quantos querem carregar essa presença? Quantos querem valorizar essa presença? Quantos desejam esta presença manifesta sobre as suas vidas? Deseja isso? Tem 6 bênçãos que eu listei. Não vou falar de todas, mas vou conversar com o que eu consegui aqui. Aí outro dia eu termino, tá? Primeira bênção. Primeira bênção. Distinção. Distinção. O texto vai dizer, no versículo 16, Moisés está orando, e ele vai dizer: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? A presença de Deus era o que os distinguia dos outros povos. Eles eram diferentes. E é muito interessante porque essa presença de Deus no meio do povo era representado por um sinal visível, que era a nuvem. Era a nuvem que os dirigia de dia, que os aquecia à noite. Era a nuvem que os guardou quando os egípcios estavam vindo. A presença, ela era um sinal visível no meio do povo. Tinha uma nuvem lá que guardava aquela gente. Tanto é que quando Moisés entrava na tenda, por vezes Deus se manifestava como nuvem. Daí vem a palavra Shekinah, que quer dizer nuvem sobre, ou glória, ou presença manifesta. A presença de Deus era o que os distinguia. A Bíblia vai fazer um paralelo entre a nuvem e o Espírito Santo no Novo Testamento. Olha o que diz 1 Coríntios 10, versículo 1 e 2. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. E ele está falando agora que assim como a nuvem estava sobre o povo e os distinguia, o Espírito Santo se manifesta na vida do crente. Amém? Você crê nisso? Tem uma nuvem de glória sobre a sua vida quando você converte. A presença de Deus é que nos faz diferentes dos outros. Mas como o Espírito se manifesta na gente, fazendo a gente diferentes, trazendo distinção? Primeiro, através do selo do Espírito Santo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele coloca uma marca, um selo. Esse aqui é o meu filho. Efésios 1:13 fala desse selo, dessa marca, dessa presença. E o que isso quer dizer? Agora Deus está na gente. Isso é tão poderoso. Eu lembro da história do pastor Paulo Solonca. Quem já ouviu falar desse pastor? Ele faleceu de câncer há um tempo atrás. Foi pastor da primeira igreja batista de Santa Catarina, de Florianópolis, muitos anos. E eu lembro dele pregando aqui, contando. Ele serviu o exército, era novinho. E ele ouviu 2 oficiais conversando. E um dizia para o outro: eu duvido que você faça isso de novo. Ele disse: tá bom.
E está o pelotão todo reunido e aquele oficial começa a chamar: você, vem para frente. Você, vem para frente. Você, vem para frente. Reúne ali meia dúzia de soldados. E aí ele começa a perguntar: você, de que igreja você é? Sou da Batista. Você é da Assembleia de Deus. E você? Todos eram crentes. E aí, aquele oficial pergunta para o outro: mas como você sabe? Eles têm um brilho diferente nos olhos. E ele contando: eu era um dos soldados que fui selecionado aquele dia. Sabe, o crente de verdade, que valoriza a presença de Deus, a presença do Senhor é perceptível na vida dele. Ela o diferencia. Eu nunca me esqueço, eu estava evangelizando um senhor, ele era meu cliente. Eu já tive empresa, né? E eu passava lá para arrumar o site, as coisas dele de internet. Meu Deus, quem vê pensa, hoje eu sou tão atrasado nas coisas, eu estou aprendendo na tecnologia, mas eu fazia isso. E eu lembro que um dia ele foi na minha casa, ele vendia computadores, ele foi na minha casa entregar um material. E aquele senhor, eu lembro, glória a Deus, batizei tudo aqui. A aspersão não pode, é verdade. Amém, batizei 2 vezes hoje, molhado. Aleluia, valoriza, aleluia. Nossa, pior que está escorrendo água aqui dentro. Ai, ai, ai. Amém, obrigado, filho. Mas eu lembro bem que eu levei aquele senhor para minha casa e eu era moleque. E na hora que ele pôs o pé lá dentro, ele falou assim: o que vocês fazem aqui? Eu falei: como assim? A gente mora. Existe algo diferente na sua casa. Na hora que eu entrei aqui, eu senti. Eu falei para ele: é a presença de Deus. Nós servimos ao Senhor e a paz de Deus reside na nossa casa. E aí ele ficou tão impressionado. Esse rapaz, esse senhor, ele já era bem mais velho do que eu. Não tem mais nada atrás de mim, glória a Deus. Vou pôr para frente aqui. Aí. Esse senhor começou a frequentar a igreja, foi discipulado por um casal da nossa igreja e foi batizado aqui, é membro da nossa igreja. Em nome de Jesus, você tem o selo do Espírito na sua vida, as pessoas vão reconhecer você. Tem um brilho, tem uma marca, valoriza, você é diferente, a presença de Deus reside em você. Valoriza. Segunda maneira que o Espírito trabalha na vida de um crente é que o torna diferente. As manifestações dos dons do Espírito. 1 Coríntios 12 vai falar que o Espírito dá capacidades especiais para aqueles que carregam a sua presença para fazer a sua obra. Você é diferente. Quantos entregaram a vida para Jesus? Você é diferente. Você é diferente. E quando a gente valoriza e busca, Deus nos dá recursos que não são nossos para revelar a sua glória ao mundo. Isso é tão poderoso, mas por vezes a gente não valoriza. Você não estuda os dons, você não entende como é que eles podem ser um instrumento para o louvor da glória de Deus na sua vida. É tão interessante, se você ler o livro de Atos, como a igreja se movia no Espírito. E o evangelho avançou de forma surpreendente, porque eles trabalhavam usando esse diferencial, as capacidades que o Espírito derramava sobre eles. Deixa eu te dizer, existem faculdades, capacitações que vêm do alto, que estão disponíveis para aqueles que valorizam a presença. Palavra de conhecimento, os dons de curar, as profecias, dom da palavra. Você vai ver Apolo pregando e ele tinha uma capacidade especial para ministrar a palavra, era um dom derramado. Você vai ver os apóstolos realizando
curas sobrenaturais, porque Deus os capacitava para fazê-lo e a glória do Senhor era manifesta. Luiz estava me contando uma viagem que fez para Portugal e estava com um pastor e tinha um jovem ateu que veio confrontar. E aí ele falou: Deus não existe? E o que você estava fazendo na rua agora, na frente dessa estátua? E começou a contar o dia do cara. O cara falou: mas Deus existe, você que não o conhece. Ei, as pessoas estão cegas espiritualmente. Nós não vamos convencê-las no poder do argumento. Você não vai ter recurso em si mesmo suficiente para tirar vendas espirituais de alguém, isso é óbvio. Sabe quais são os recursos que você precisa? Os recursos do Espírito, porque é isso que nos diferencia. E as pessoas vão saber: Deus está com essa gente, porque quando Ele fala é diferente. Ele tem recursos que não são normais, que vêm da parte de Deus. Ei, eu quero convidar a igreja a valorizar a obra do Espírito. Nós precisamos nos mover no... Você quer isso? Pega 1 Coríntios 12, estuda os textos que falam sobre os dons, mergulha nele, vai fazer um oncology, vai fazer algum treinamento aqui na igreja, para você escolher, entender qual é o seu dom, e usar essa arma espiritual para o avanço da glória de Deus. Quantos querem fazer isso? Outra forma de o Espírito agir que nos distingue dos outros, é o fruto do Espírito. Gálatas 5. O que é isso? É o caráter de Deus revelado na vida do crente. Amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Ele está falando do caráter de Deus revelado na vida do crente. Esses dias, a Sil, ela está comprando um monte de livro para ministrar para as crianças, e ela me falou do livro do pote vazio. Achei muito bonitinha a história. Um rei que chama os crianças, né? Eles dão sementes. Ele vai escolher qual vai ser o seu sucessor. Ele manda elas cuidarem dessas sementes. E os que trouxerem as flores, o pote mais bonito, mais bem preparado, vai ser o sucessor daquele rei. E ele manda as sementes para as crianças. Elas pegam os potes e começam a cuidar. Um menininho pega a semente e ele tenta e trabalha de tudo que é jeito, muda a terra, revira a terra, muda o pote, faz o que pode, mas não brota nada. Chega no dia da apresentação, as crianças veem os outros candidatos com flores maravilhosas, flores lindas, e o menininho vem com o pote, com a terra revirada e sem nada. Começam as apresentações, todo mundo andando, e daí chega a vez do menino e ele fala: olha, eu fiz o melhor que eu pude, trabalhei a terra, reguei, mas não deu nada. O rei para tudo e diz: encontrei o meu sucessor. Eu tinha dado sementes queimadas para vocês. O único que falou a verdade foi esse menino. Sabe, por vezes, nós usamos mal os recursos que Deus dá para nós. E o caráter de Deus, o fruto do Espírito, não é revelado na nossa vida. E por isso, apesar de ser um marco que deveria nos distinguir dos outros, as pessoas olham para a gente e às vezes não vê domínio próprio, não vê mansidão, não vê amor, não vê sinceridade, não vê tanta coisa. E elas questionam. Mas hoje eu quero te desafiar: valoriza a presença. Porque aquilo que você não é capaz de fazer, quando a presença do Espírito tomar a tua vida, você vai ter domínio próprio, você vai ter alegria, você vai derramar amor, você vai ser manso, você vai ser paciente. É por isso que a Bíblia diz: o que tem que fazer para viver essas coisas? Andar no Espírito. Meu filho estava tendo uns roupantes lá em casa, e eu falei: cara, você precisa do domínio próprio. Mas como é que consegue isso, pai?
tem que andar no Espírito. Ei, hoje eu queria te levar para a porta da tenda, porque a ação do Espírito na nossa vida é o que nos diferencia dos outros. Mas talvez você não esteja valorizando a ponto do caráter de Deus aparecer na sua vida. Quantos querem a presença? Última forma que o Espírito nos distingue dos outros: ele age trazendo manifestações. Derramamentos. Você vai ver na história da igreja, esses batismos ou derramamentos, a gente chama de plenitude, são momentos onde Deus visita o seu povo de maneira especial e sinaliza: eles são um povo escolhido. Atos 2, derramamento do Espírito, línguas de fogo. Eles falavam, os que estavam perto ouviam. Depois acontece em Atos 11 com os samaritanos. Depois em Atos 19 o mesmo, com os discípulos de João. E é interessante que a Bíblia nos mostra que existe algo além que devemos buscar. É como o copo de água que eu derramei aqui. Quando você entrega a vida para Jesus, o selo do Espírito já está lá. Você pode se mover nos dons, o fruto do Espírito vai se manifestar na sua vida. Mas existe algo que é o transbordamento de Deus na nossa vida. Quando a gente busca e Ele vem, e aí os sinais de Deus se manifestam. Josué não se apartava da tenda. Isso mudou a minha vida. Eu tinha 15 anos de idade, meu pai tinha me dado alguns livros que falavam de despertamento espiritual. Eu falei: existem coisas de Deus que eu não conheço. E eu comecei a buscar junto com meus amigos nas vigílias de madrugadas o derramamento de Deus. E eu lembro quando esse derramamento veio. Eu não conseguia parar em pé, porque a glória do Senhor tomou a minha vida. Eu chorava, porque não era uma história. Deus tinha se revelado para mim. E eu fiquei viciado nisso. Se eu for contar as histórias, é tanta doideira que eu não tenho coragem de contar. Porque quando o Espírito se manifesta, os sinais do reino acontecem. Eu queria desafiar você, que está na tua caminhada cristã, já viveu coisas especiais. Eu só vim dizer para você, na porta da tenda a gente aprende que Deus fala face a face, que Deus revela a sua grandeza, que Ele derrama o seu favor. Existem derramamentos de Deus que você precisa perseguir na sua vida e que vão transformar completamente a tua história. Quantos desejam isso? Aleluia. A presença de Deus é o que nos distingue. Dá para falar mais um? São 6? Meu Deus, vou ter que terminar. Eu vou falar sobre a autoridade, não vai dar, é bem longo o ponto. Vem para cá. Vou terminar aqui. É que eu vou estourar o tempo. Vai no teclado, eu vou falar só da autoridade, então. O Johan me convenceu. Vai rapidinho o teclado, eu termino 6:30. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar, passe a confiar sempre em você. Êxodo 19:9. Agora, a presença de Deus autoriza Moisés. Deus fala assim: quando eu falar com você, a nuvem vai ser visível. Por quê? Porque eu quero te autorizar diante do meu povo.
Pessoas que valorizam a presença, elas carregam uma autoridade que não é delas, vem do próprio Deus. Quando eles falam, a nuvem aparece. Quando eles dizem algo, Deus sinaliza, vai acontecer. Eu não sei se você já viu gente cheia da autoridade de Deus falando, eu já. Lembro dos vídeos da Corrida em Boom ministrando, se eu não me engano, em Lausanne. Ela se ajoelha, aquele monte de pastor, e fica em silêncio. E a presença de Deus toma conta do lugar. Sem ela abrir a palavra, ela carregava algo com ela. Eu lembro de congressos, pastores. Não era o que eles diziam, era o que eles carregavam. O ar ficava denso. Por vezes eu digo para minha esposa, hoje eu preguei e eu senti, havia um peso no ar, aleluia. Presença manifesta. Deus autorizava Moisés. Agora, isso não quer dizer que não houveram lideranças que questionaram essa autoridade. Se você ler o livro de Números, você vai ver vários movimentos contrários. Eu separei alguns, não sei se vou conseguir falar de todos, mas tem dois camaradas chamados Medad e Eldad. O povo estava reclamando, estavam cansados do maná. Deus derramava a comida do céu, mas comer maná de manhã, de tarde, de noite, eles enjoaram. Começaram a reclamar, queremos carne, queremos carne, queremos carne. Por que você nos trouxe para cá? Começaram a questionar a autoridade. Moisés está tão cansado que ele fala, Deus, eu não aguento mais. E aí Deus fala para ele, eu vou enviar 70. Chama 70 líderes, ele chama os 70. Deus aparece na nuvem de novo. Ele fala que vai mandar carne para toda aquela gente. Moisés até questiona, 600 mil homens, famílias, onde vai ter carne para todas? Você está me questionando, Moisés? E aí, então, aquela revelação de Deus faz aqueles 70 profetizar, eles são tomados pelo Espírito. Medad e Eldad não vêm, ficam lá, mas profetizam lá no meio da multidão. Josué fala, faz alguma coisa com esses dois que se rebelaram. Deixa eles aí. Deus já me autorizou perante o povo. E tem muito líder inseguro. O que nos autoriza? É a presença revelada. Autoridade, quem quer ter autoridade aqui? Valoriza a presença, valoriza a presença. Depois, os seus irmãos começam a criticar. Miriam e Arão. Miriam, do cestinho. Começam a criticar Moisés, sabe por quê? Porque ele tinha casado com uma mulher etíope, Zípora. E eles começam a reclamar. Aí, a situação começa a tomar força. Eram líderes fortes na comunidade da família de Moisés. Eles falam, Deus também se revela para nós. Porque eles não escutam de Deus a partir da nossa boca. Deus chama os 3 diante da tenda e a nuvem aparece de novo. Eu acho tão interessante, Números 12. Deus fala assim, vocês ousaram falar mal do meu amigo. Ele fala assim, daquele que eu falo face a face. Que coisa linda. Miriam fica leprosa, Moisés ora por ela. Ela é curada. E mais uma vez, aquele homem tem a sua liderança confirmada pela ação do Espírito. Depois tem outra rebelião, Coré. Esqueci os nomes dos caras, é tudo complicado. Abirão. Como? Corá, Abirão. Eu anotei aqui.
Datã, obrigado. Número 16. 250 se rebelam. Eram os levitas, hein? Corá era o líder, um levita. Uma confusão, Moisés manda pegar incensário. 250 se rebelam, uma confusão. O que eu gosto é o final da história. Ele manda pegar os 12 cajados dos líderes e o de Arão. Faz uma prova. O líder é quem o Senhor confirmar. Põe o nome de cada um, e quando ele tira o cajado de Arão, tinha florescido. Sabe, nesses anos de ministério, eu já lidei com algumas situações complicadas. Mas quem me autoriza não esqueça disso. Conversas complicadas. Eu lembro de uma conversa que eu tinha difícil, um cara que estava criando situações. Eu fui orar e Deus me mostrou. Fala isso. Deus moveu. Quando chegou na conversa, ele, mas como é que você sabe essas coisas? Sabe, se a gente usar as armas erradas, as da carne, a igreja se divide, vê uma competição desenfreada, porque um quer ocupar. Cara, se preocupa com o que Deus deu para você. E se Ele te deu, é teu. A autoridade, ela vem do Espírito. Você precisa valorizar a presença, e o Espírito vai se manifestar. Os frutos, os dons, os derramamentos, a autoridade de Deus vai ser colocada sobre a sua vida. Me traíram em casa, aconteceu com Moisés. Fizeram isso, teve levante. Querido, vá à presença. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Hoje eu queria te levar à porta da tenda e te ensinar. A presença de Deus é preciosa, ela é maravilhosa. E se você a valorizar e a buscar de todo o teu coração, a sua vida jamais será a mesma. Ele vai te fazer diferente dos outros. Ele vai te dar uma autoridade que não é sua. Se hoje você está dizendo, Deus, eu quero valorizar a tua presença, eu quero mais a tua presença, eu quero que o teu Espírito me faça diferente, eu quero a tua autoridade revelada na minha vida, eu quero. Onde você está? Fique de pé no teu lugar, eu quero orar por você agora. Eu sinto que Deus quer fazer algo aqui. Existem pessoas que Deus está chamando para viverem algo novo. E essa busca pela ação do Espírito vai transformar tudo na tua vida. E eu creio. Hoje eu vou orar por pessoas. E um derramamento especial de Deus vai acontecer nesse lugar. Eu não quero constranger ninguém, mas se você quer esse derramamento especial, que as pessoas vejam ele é diferente, ele é autorizado pelo Pai, eu queria orar por você. Sai do teu lugar, pede licença, vem para cá. Eu queria pedir que hoje o Espírito de Deus fosse derramado sobre a sua vida. Venha, se Deus falou contigo, vem agora. Pode valorizar mais. Deus tem algo novo. Se Deus falou com você, venha.
Quero orar por você agora. Feche seus olhos. Repita assim comigo: Senhor, eu quero a tua presença. Eu valorizo a tua presença. Ela é importante para mim. Ela é o que me diferencia dos outros. Eu quero o selo, eu quero os frutos, eu quero os dons, eu quero os derramamentos, eu quero a tua autoridade. Pai, eu quero clamar em nome de Jesus. Existem aqueles que estão sedentos, que tiveram um vislumbre da porta da tenda do que o Deus faz, e vieram a esse lugar dizendo: eu quero mais. Eu quero mais. Eu preciso de algo do Senhor na minha vida. Eu te amo e eu desejo a tua presença. E eu quero clamar agora em nome de Jesus, que o teu Espírito seja derramado sobre esta casa, sobre aqueles que dizem: eu quero a tua presença. Que o Senhor encontre adoradores neste lugar, que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que foram à porta e viram a glória manifesta, aqueles que amam e desejam a tua presença. Vem neste lugar, que o teu derramar os torne plenos. Que eles recebam hoje capacitações do alto, recursos espirituais para fazerem a tua obra. Sim, Pai, que eles sejam tomados pelo Senhor. Que o Senhor nos leve a um lugar e a um tempo de busca e procura da tua face, e que o teu nome seja exaltado. Que o Senhor possa ser reconhecido em nossas vidas, a maneira que andamos, a maneira que nos movemos, que as pessoas saibam: ele carrega algo diferente. A presença de Deus está com ele, é sobre ele, é sobre ela. Faz assim, que o teu Espírito nos encha hoje. Aleluia. Pai, o povo foi batizado nas águas do mar e na nuvem. Nós fomos batizados na água e no Espírito. Que ele se mova e que o teu reino venha. Que o teu reino venha. Que o teu reino seja sinalizado entre nós. Abastece a nossa alma. Que a sede e fome de Deus sejam instaladas no nosso coração, e que o Senhor nos use para o louvor da tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu já vou orar encerrando o culto. Nós temos um culto já na sequência. Quero abençoar a tua vida. A gente vai cantar, você sai cantando, cumprimentando, aí abençoando as pessoas. Pai, obrigado pela tua palavra revelada. Que essa semente boa frutifique em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito acompanhem o teu povo aqui presente, a tua igreja, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vá na graça do Senhor enquanto adora e exalta o nome dele. A graça e o teu amor sacia meu ser, sacia meu ser. A
Vão com Deus.